E aí pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo aqui, eu vou me ratificar durante todos esses anos aqui. E o que antes de eu entrar com toda a argumentação, eu vou fazer até um comparativo aqui. Eu sozinho aqui, todos vocês falam que eu sou maluco e vocês não me entendem, mas eu utilizo vários termos, vários conhecimentos de vários povos, conhecimentos do meu povo, né? Sou uma pessoa muito estudada, então você precisa ter um pouco de formação para entender as coisas que eu falo, né? E eu estou sempre falando dentro de conceitos intelectuais sobre a realidade, né? E isso, né, faz com que vocês dizem que eu sou maluco. Porém, vocês têm certeza que eu sou maluco, mas quando eu estou conversando com alguém, eu sou muito assertivo e eu tento criar uma transferência com as pessoas, né? E isso demonstra que eu sou normal, né? O bulezão é o inverso. O bulezão, ele parecia normal quando era sozinho, parecia normal quando ele estava dentro de uma caixa onde papai e irmão colocou, e se ele saísse dessa caixa, ele perderia o lugar onde ele morava ali. E, como posso dizer para vocês, o bulezão sozinho, ele parecia normal, porém, ele fazia coisas que não eram normal quando ele estava sozinho, né? O exemplo mesmo, quando ele estava lá no manicômio lá, outra questão também, quem lembrar daquele vídeo lá sabe que eu estou falando, que ele estava no manicômio lá, ele estava falando que ele queria afofar não sei o que lá, vocês vão entender, né? Nem é bom repetir ou exaltar coisas negativas, né? E aquilo ali era uma demonstração de que ele tinha uma obsessão muito grande por sexo, porque ele não conseguia lidar com a realidade, e a realidade era algo extremamente desgastante para ele, então ele só pensava em sexo para tentar fugir da realidade, né? Aí depois de muitos anos lá, ele abriu um canal no Xvideos lá e tal, e além de ele abrir um canal no Xvideos, ele, como posso dizer para vocês, ele abriu para o mundo a vida sexual dele. Aí vocês viram que ele é, como fala, ele se comporta igual um maníaco sexual, né? Não tem ereção, tá sempre muito emocionado, tá sempre com muita raiva, mas ainda bem que ele não faz certos tipos de maldade, né? Porque outras maldades ele faz. Porém, voltando aqui ao contexto aqui, né? Na vida, quando ele tinha uma vida no espaço dele, a única coisa estranha era aquilo, né? Os outros vídeos ali eram desafios e essa obsessão que ele tinha por sexo. Porém, né, tinha algumas pessoas que passaram na vida dele que eram pessoas ignorantes, eram pessoas ingênuas, eram pessoas sem estrutura. A vida do bulezão sempre foi sem estrutura, então você via confusões aonde que você poderia escolher um lado, né? Somente que, depois que apareceu a Ruivinha, depois que apareceu um monte de moças por causa do Flacael, depois que ele, como falo, entrou em contato com um monte de pessoas estruturadas, familiarmente, socialmente, financeiramente, ou todas as coisas juntas, você via que o bulezão ele agia de uma forma extremamente grotesca, extremamente ruim, obsessiva, cruel, aproveitadora, uma visão totalmente, como fala, distorcida da realidade. E o pior, ele criava desassociações endurecidas do comportamento da pessoa. Comigo, ele tentou bater de frente comigo todos os dias e ele não conseguia bater comigo, e ele só alucinava, né? E diferente do bulezão, vocês não entendem eu falando sozinho, vocês não entendem esse vídeo aqui, e vocês entendem eu conversando com as pessoas, e vocês ficavam loucos, pô, esse cara é totalmente louco, como que as pessoas gostam dele, como que as pessoas entendem ele, e como que ele entende as pessoas? Tem alguma coisa errada. Mas a partir do momento que vocês se perguntaram, não, a gente nunca achou que o profeta era certo, mas a gente está vendo que tem alguma coisa errada na gente, isso demonstra que vocês são normais, né? E que vocês se baseiam na realidade de vocês. Porém, fechar os meus olhos pela postura do bulezão e achar que o bulezão talvez tinha psicose, talvez era um borderline e tudo bem, né? Eu fui muito errado durante todos esses anos, né? Porque ele nunca
preparou a Ruivinha, a filha da boda mestra, que era uma menina mimada, que soube aproveitar a vida que ela teve, era uma pessoa de valor, né? Que não passou por sofrimento, mas aprendeu algo bom na oportunidade da vida dela, e era uma pessoa excelente, boa, e o Bulezão destratou, cuspiu, pisou, humilhou naquela garota, né? E humilhou várias outras pessoas, usou a Duda, que tinha problema mental, que era borderline, ninfomaníaca, ou aquela outra lá, que não vou nem citar o nome lá, que eu fui educado com ela, e como ela não entendia que eu entendia os sentimentos dela, e as pessoas trataram ela como lixo, ela fez tudo que as pessoas fizeram com ela comigo, e eu peguei nojo. Uma coisa que eu não gosto é humilhar a pessoa, faltar com respeito com a pessoa, e desfazer da pessoa, né? Porém, a vida daquela moça estava num estigma tão ruim, tão negativo, né? Que ela só quer o mal, né? Tanto que ela abraçou aquele ogro por causa disso, e milhares de brasileiros são pessoas que têm uma vida extremamente massacrada, humilhada, são pessoas extremamente esforçadas, que passam por tanto sofrimento, que esse sofrimento destrói todo o sonho da pessoa, e esse sentimento se torna um sentimento extremamente ruim, um sentimento extremamente negativo, um sentimento extremamente do mal, que essas pessoas criam uma ponte, criam uma transferência de toda a escrotice da vida delas com o Bulezão, com o ogro, e exaltam esse cara, né? Porém, essas pessoas, algumas delas são pessoas horríveis, mas tem muitas pessoas que têm um bom coração e associam a escrotice da vida, a tentativa de ser um vencedor, com o Bulezão. Mas o Bulezão não é um vencedor. O Bulezão, ele tem uma visão totalmente distorcida da realidade, ele tem ausência de personalidade, ele é despersonificado porque ele tem uma psicose, ele tem transtorno bipolar tipo 2 pelas ações e comportamento que eu vi. As pessoas são ingênuas, as pessoas não percebem que o Bulezão é uma pessoa que, a partir do momento que ele não tem personalidade, ele está sempre em surto, depois que ele sai da casa do papai alemão, surto 24 horas, e dentro desses surtos, 24 horas por dia, ele simplesmente, com a visão distorcida da realidade, ele quer se aproveitar de todas as pessoas, e quer se aproveitar de pessoas boas, de pessoas bem de vida, de pessoas trabalhadoras, de pessoas ingênuas, de pessoas boas, de jovens, de adolescentes, de mulheres, de todo tipo de pessoa, porque ele tem uma obsessão por causa da despersonalização dele, então ele fica perseguindo a personalidade da pessoa. Quando a pessoa não faz o que ele quer, ele surta com a pessoa, ele ameaça a pessoa, e quando ele tem tudo que da pessoa, a pessoa parece que está morta para ele. Tanto que acabei de ver um vídeo lá no canal do Bernardo, lá, lives lá, ele lá falando, ai que saco, ai que tédio, eu já não aguento mais, e não sei o que. A obsessão pela boneca dele já acabou, né? Porque ele não tem prazer sexual, ele só tem obsessão de caçar a pessoa, porque geralmente é uma pessoa que não tem orientação da família, não tem família, não toma medicamento, não tem um psiquiatra, não tem laços profundos da família, esse indivíduo com transtorno bipolar tipo 2 viaja para a psicopatia, né, e torna tipo o King Drácula, né, literalmente nos clipes do King Drácula, né, porque o King Drácula talvez ele tenha um probleminha, mas ele faz uma arte dos problemas que ele tem. Ou do Terrifier, né, o Terrifier eu acredito que é um alienígena que foi torturado aqui na Terra e viajou, e como a estrutura do povo dele ou era de predadores, mas predadores não conseguiriam desenvolver tecnologia, talvez ele era uma criatura completamente diferente dos seres humanos, e a mente social coletiva dos seres humanos, e talvez a judiação que ele teve fez ele bater o pino, né? Ele se comporta como todo o medo da alma humana, né? E aí o que acontece? O Bulezão ele se comporta como um monstro, né? Porque ele não tem personificação e ele quer sempre dominar. Então, se ele vê pessoas boas, ele quer entender tudo da pessoa, ele quer caçar a pessoa, ele quer tirar tudo que a pessoa tem. Quando ele tem tudo que a pessoa tem, ele descarta.
Ele é como se fosse um psicopata, igual o maníaco do parque, mas ele faz isso virtualmente, né? E pessoalmente ele fica se esfregando em cima das mulheres, depois dispensa as mulheres e até em homens, né? Porém, as pessoas têm sentimentos, as pessoas se sentem muito mal pelo que ele faz. E o Gulezão em si, né? Desde que ele saiu do quadrado do papai alemão ali, ele se transformou em um monstro que destrói as emoções, o sentimento, a motivação de viver de várias pessoas. Ele simplesmente faz tudo isso porque ele tem uma visão totalmente distorcida da realidade. Ele acha que todas as pessoas só vivem de se aproveitar das coisas, as pessoas não vivem, não amam, as pessoas não têm sentimentos, as pessoas não têm valores, as pessoas não têm moral, né? Ele acredita que todas as pessoas são ele no surto dele, né? E ele fica constantemente, né, dentro de uma obsessão predatória para arrancar tudo que a pessoa tem e depois descarta a pessoa. E as pessoas não têm imaginação disso, as pessoas acreditam nele, e quando as pessoas não têm mais valor nenhum dentro da obsessão dele, ele descarta. E o Gulezão, infelizmente, ele não pode viver em sociedade se ele não tomar medicamento, se ele não for no psiquiatra e ele não tem parentes, né? Ele deveria ter um parente para orientar ele, porque ele tem despersonificação 24 horas por dia, e só um psiquiatra não vai adiantar, né? Precisaria de um super psiquiatra que infelizmente, além de fazer o papel de entender os traumas, fazer a pessoa sair do surto, precisa ser um norte, uma orientação. E Freud nunca ensinou de você impor uma moral em um norte, e infelizmente essa sociedade mundial ela ensina uma desmoralização, né? Porém, a partir do momento que você tenta cuidar das suas coisas e buscar pessoas que cuidam de você, automaticamente você cai em relação ao moralismo, né? Se você não está nem aí para nada, você entrega a sua sorte ao desconhecido, né? Mas isso é uma questão muito profunda, que é a sociedade. O pessoal já está falando que eu falar de moral é esquizofrenia e Deus é esquizofrenia coletiva, né? Mas voltando à origem aqui do argumento aqui, o Gulezão ele precisa ter tratamento, ter acompanhamento, tomar um medicamento e ter pessoas que vão orientar ele. Eu não quero saber desse cara, eu não quero ideia com ele. Eu só fiz esse vídeo aqui porque esse cara não para de fazer merda, é o dia inteiro fazendo merda, né? Tem os vídeos dele engraçado lá, mas ele abre lá o vídeo lá e aí ele quer tipo jogar a pessoa na sujeira dele lá, porque ele tem transtorno de personalidade, ele tem endurecimento das ideias, ele acha que o mundo são pessoas pilantras e aproveitadoras, e a única coisa que é a verdade absoluta é sexo, mas o ser humano não consegue transar 24 horas por dia. E se os seres humanos fossem criaturas que ficassem transando 24 horas por dia, não existiria essa estrutura social, mas essa estrutura social é proveniente de sexo, por isso que existe tanto desequilíbrio social, né? Se a estrutura fosse baseada na construção judaica, o sexo é a última coisa, né? O respeito entre as pessoas é a primeira coisa, acima de todas as coisas, né? Mas a gente vive dentro de uma estrutura, como fala, grega, então vocês não vão nem entender o que eu estou falando aqui, né? E só para terminar, o Gulezão sozinho é possível dele controlar o surto dele, mas mesmo assim ele fazia merda. O Gulezão com outras pessoas, ele está sempre em surto e está sempre caçando as pessoas. Então esse cara é um lixo humano, né? E ele é um lixo humano porque ele quer fazer maldade com as pessoas. E ele, como fala, além de querer fazer maldade para as pessoas, e fica fazendo teatro para ver qual é o idiota que vai cair na rede dele, né? Porque o canal dele é mais ou menos isso, ele é um predador de pessoas idiotas, e eu fui uma delas, né? Ele, como fala, ele não tem noção do que é valores, então ele não pode ser julgado, né? Não pela sociedade, né? Perante a Deus, que as coisas que ele faz é errado. Porém, ele tem culpa das coisas que ele faz. E ele, querendo ou não, destrói as pessoas de dentro para fora, né? Mas a nossa sociedade não julga, né, as intenções das pessoas, né? A nossa justiça tenta até entender se a pessoa tem valor ou não, para ver quais eram as intenções da pessoa, para a pessoa ser absolvido, parcialmente culpado ou totalmente culpado. Mas não existe na Constituição sobre valores, éticas, princípios e moral, né?
Falou aí pra vocês, pessoal.